Olá, boa noite. Eu sou o Dr. Valdir Moreno Arévalo, sou médico ginecologista, sou pós-graduado em aconselhamento familiar sistêmico pela Escola Superior de Teologia de São Paulo, sou especializado em terapia sexual pela Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, dou palestras em encontro de casais há mais de 25 anos na área de intimidade, na área de sexualidade humana, sou escritor do livro O Sexo que Deus Criou. Esse daqui foi o primeiro material que eu desenvolvi para estudo de sexualidade para os casais. Depois eu desenvolvi um projeto para educação sexual e treinamento de professores para falar com os alunos em escolas e para falar com os pais sobre a questão da educação sexual, que foi um tema abordado pelo MEC desde 1998, através dos temas transversais. Esse projeto, infelizmente, nunca consegui colocar numa escola, porque sempre me perguntaram qual era o meu partido. O meu partido é de Jesus. Então, não tem muito interesse para o pessoal para a gente colocar uma sexualidade com responsabilidade, uma sexualidade ética, uma sexualidade que realmente proponha para o indivíduo respeito, caráter e uma intimidade saudável. E o que me fez estar escrevendo fazendo esse vídeo hoje à noite? Essa matéria. A Vigentes deu uma chamada aqui sobre libido em tempos de confinamento. Eu já tinha pensado em falar isso a semana passada, porque a gente lida com casais há mais de 25 anos e sabe como que existem problemas a serem resolvidos em relacionamentos. E naqueles que estão tendo algum problema, que estão tendo alguma dificuldade de se relacionar, de se comunicar, essa dificuldade vai ser realmente escancarada na sexualidade. Bom, eu tenho uma visão criacionista, como eu sou cristão, faço parte da primeira igreja, sou membro da primeira igreja batista Santo André, e falando palestras há mais de 25 anos, a gente mostra a visão cristã sobre sexualidade. E eu coloco que o projeto de Deus de sexualidade, ele está lá no Éden. Nós somos os únicos animais que podemos ter sexo por prazer e desejo e não por procriação. Já se fez milhares de pesquisas, alguns cientistas que só trabalham com primatas tentaram nos provar que os primatas também têm desejo, e é ridículo as colocações deles, porque a única coisa, o único trabalho que coloca como uma possibilidade de que eles teriam prazer por desejo e não por procriação, eles falam de algumas macacas na Sumatra, na ilha de Sumatra, em que elas roçavam vagina uma na outra como se fosse uma coceira, um estímulo ou uma masturbação feminina. Mas ridículo, não existe isso. Todas as outras fêmeas têm cio. Só a mulher tem um ciclo biológico fértil. Só ela tem desejo para procriar ou não, para fazer sexo por prazer. E eu começo a entender essa questão da libido e da diferenciação que Deus nos deu no livro de Gênesis. É muito interessante, porque Gênesis 24, 67, Deus fala uma coisa muito legal. Isaac levou Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, e a tomou. Assim ela lhe foi por mulher, e ele a amou. Interessante que essa é a primeira vez que aparece a palavra amou entre um homem e uma mulher. É a primeira vez que se fala amar um homem e uma mulher nas escrituras sagradas. Mas a consequência disso é maravilhosa. Assim Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe. O que a gente vê? A gente vê que nessa passagem Deus está colocando para a gente que quando é feito um ato sexual em amor, nós somos consolados. Na realidade, nós temos a plenitude. Nós conseguimos o melhor daquela sensação de prazer e, ao mesmo tempo, de saciedade. Então, se nós ficamos juntos, ficamos com a pessoa que nós amamos, nós vamos ser saciados. Nós vamos ter a nossa completude, tanto física, emocional e espiritual, que é o propósito de Deus, de duas pessoas que se amam, que eles tenham o melhor juntos, que não haja nenhuma brecha para uma necessidade externa. E o que acontece nessa matéria? Essa matéria ela chama a atenção pelo seguinte: eles nos tratam como iguais.
como se a minha sexualidade hoje fosse igual a que eu tinha aos 15 anos de idade, quando eu era solteiro, quando eu casado e agora aos 62 anos. Isso é um absurdo. Segundo, que homens e mulheres são idênticos. Não, não são idênticos. Nós temos comportamentos diferentes. Existe um gráfico que é a curva de Gauss, a famosa curva de sino, e na ciência ela mostra o seguinte: nós temos, de cada 100 pessoas, 5 pessoas que não têm desejo sexual, não gostam do sexo, não falam de sexo, não querem sexo. E tem 5 pessoas que são compulsivas sexuais. São as pessoas que se prostituem, são as pessoas que têm promiscuidade, as pessoas que são viciadas em sexo. Que elas usam, compram materiais de pornografia, elas vivem esse mundo. E nós estamos no meio aí, nós somos 90% que estamos nesse miolo aí, entre pessoas que têm um desejo sexual e uma prática sexual que vai de uma vez por semana, uma vez por dia, uma vez por 15 dias. Isso é muito relativo. Tanto é que nós não achamos que a pessoa tem uma disfunção se o casal que está acostumado a fazer sexo uma vez cada 15 dias está muito bem, obrigado. E às vezes aquele casal que tem o hábito de fazer todo dia, se passar 3 dias, eles vão falar, pô, nós estamos brigados. Então a questão da saciedade sexual do casal, ela é proporcional àquilo que vocês sempre viveram na sua sexualidade. Mas o que eu queria mostrar? Que além dessas diferenças, nós temos homens que desejam muito sexo e mulheres que também desejam muito sexo. E qual que é a grande dificuldade? A gente conseguir fazer com que haja essa sincronia ou que haja esse acordo. Então, se eu sou um homem que deseja muito sexo, minha esposa deseja menos, nós temos que fazer um acordo. Olha, você quer fazer sexo todo dia, eu quero fazer uma vez por ano. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer cada 10 dias? Sentamos e fazemos um acordo. Olha, você não gosta de sexo, eu gostaria que você fizesse comigo toda semana. Não, vamos fazer um acordo. Então, tudo que é acordado facilita. E aí já não gera mais tensões, nem obrigações, nem constrangimento. A sexualidade ela inicia na cabeça. Nós somos 90% sexualmente ativos no nosso cérebro e 10% no corpo. Nós usamos o nosso corpo para fazer aquilo que a nossa mente deseja ou o que ela entenda ser bom para a gente. Então, se nós tivermos problemas emocionais, se nós tivermos problemas de relacionamento, se nós tivermos problemas de culpa, problemas de mágoas, com certeza essa sexualidade vai estar extremamente comprometida. E aí vem uma quarentena, que seria maravilhosa para a gente sentar e resolver os nossos problemas, para a gente tentar botar em panos limpos, porque 90% de tudo que eu tenho na minha mente contra o outro são porcarias, não são coisas sérias. 90% das nossas brigas são porcarias, não são coisas sérias. Então, nós fazemos essas fuinhas durante a semana, durante o dia a dia, porque na nossa correria, ou porque um dia nós chegamos com a cara feia e pensamos que a pessoa amada falou, nossa, chegou em casa a ficar dessa cara. Não, era um problema da rua. Outras vezes é porque uma pessoa, a esposa pediu uma coisa, você nem ouviu e não deu atenção, ela fala, tá vendo, não me ama mais. Então, são picuinhas. As coisas verdadeiramente sérias são coisas que nos constrangem, que nos inibem, que dificultam o relacionamento em todos os níveis, não só sexual. Então, agora seria o momento de a gente poder melhorar isso. Como? Através do companheirismo, através de divisão de tarefas, através da disponibilidade. O que é isso? Eu estou aqui. O que você está precisando? O que eu posso te ajudar? O que nós podemos fazer junto? O que não posso fazer? O que você fique no seu canto fazendo o que você gosta, eu fico no meu. Quer dizer, você tem todo esse processo durante esse período que seria altamente auxiliar no relacionamento saudável conjugal. E na questão do desejo, ela é proporcional à idade, é proporcional ao tempo de casado, é proporcional à situação financeira, é proporcional a ter muitas crianças em casa, não ter criança, se tem doença, se não tem doença. E aí nós podemos fazer isso de uma forma muito franca e transparente. Mas lembrar sempre que o desejo ele só vem, ele só ocorre se nós tivermos afetividade. Então, a palavra sexo, ela é sempre focada em ato sexual, isso é um erro. A sexualidade, na realidade, ela é um conjunto de fatores de relacionamento, de afetividade, de relacionamento, de companheirismo, de compartilhar, de fazermos coisas espontaneamente em amor. Quem ama realmente está sempre disponível a perdoar, está sempre disponível a ajudar, está sempre disponível a dar o melhor. E
Com o tempo, eu vejo, nesses 25 anos dando palestra, estudando essa sexualidade, o que mais me chamou a atenção realmente foi Coríntios 13, porque com o tempo você entende que quanto mais você ouve, menos você responde, menos problemas nós vamos ter de relacionamento. Quanto mais paciente você é, quanto menos irado você é, quanto mais sabedoria você tem, quanto mais praticar o verdadeiro cristianismo no seu lar, muito melhor é o relacionamento conjugal. Nós, às vezes, somos religiosos e não somos praticantes da fé cristã. Nós não temos a mesma compaixão em casa como nós temos com as pessoas da igreja, da rua ou com os sofredores. Às vezes nós somos muito exigentes do nosso relacionamento um com o outro em comparação do que nós somos com as outras pessoas de fora. E isso é uma coisa errada, porque nós deveríamos ser uma só carne. O princípio de Cristo, o princípio de Deus na Bíblia é que nós sejamos uma só carne sempre. Então, como é que a gente pode ter uma disponibilidade e uma possibilidade de desejo sexual? Em Provérbios 5,19 ele fala uma coisa muito, muito, muito importante. Primeiro é o nosso vínculo. Segundo, a nossa exclusividade. Então Deus chama a atenção desde o princípio, lá atrás, de que a verdadeira sexualidade, a sexualidade saudável, a sexualidade possível e melhor, ela só existe se nós formos exclusivos. Se existe só um para o outro para um. E isso a gente tem que declarar todo santo dia. Eu brinco muito nas minhas palestras que quando eu namorava a Maureen um dia falou para mim assim: Valdir, tem uma coisa que eu preciso te falar já. Eu não confio em homem. Eu falei: que é isso, Maureen? Eu vou provar para você que eu sou diferente. E hoje, graças a Deus, depois de 35 anos de casado, a Maureen veio para mim e falou: eu não confio em homem. Então, a mulher, ela tem já algumas coisas que criam um clima sempre de desconfiança, sempre de, olha, por que você está falando? O que você está vendo? E aí entra coisas que hoje são preocupantes, muito preocupantes, principalmente com o uso da internet. Eu vou falar para você que eu fiquei chocado, porque nos primeiros 15 dias de confinamento no mundo, aumentou 40% o consumo de pornografia via internet. Ou seja, as pessoas não entendem que aquilo é lixo, estão jogando lixo no cérebro e depois querem ter sexo em casa. Não, aquilo é lixo. E quando eu uso a referência do lixo, com certeza eu vou ter o pior. Nunca leve pornografia para o leito solar, nunca leve pornografia para o seu relacionamento. A mínima número de pessoas gostam de pornografia. Aquilo é afronta. Aliás, aquilo não é amor. Aquilo lá é uma esfregação, aquilo não tem sentimento, aquilo não tem nome, aquilo lá é uma coisa degradante em termos de vida sexual. Então nós não vamos começar nunca tendo desejo, levando porcaria para nosso lar ou para o nosso relacionamento. Mas como dizia uma paciente minha, ela dizia assim: doutor, lá em casa está bem estabelecido, me dê um bom dia, que eu te dou uma boa noite. Então o relacionamento é a base, a educação, o respeito, o eu te amo é fundamental. O eu te amo é todos os dias. Eu estou aqui, o que você precisa? O que você gostaria? Onde que eu posso te ajudar? Essa gentileza, essa educação, essa disponibilidade, essa afetividade é o pré-requisito para uma questão de desejo sexual. Porém, existe um grupo de pessoas, e isso dá por volta de 30% a 35% de homens e mulheres que não desejam sexo espontaneamente. Não faz parte desse desejo. Aí a pessoa que deseja fala: como é que pode? Isso é individual. Se todo mundo gostasse do amarelo, coitado do verde. Então, o que ocorre com essas pessoas? Elas têm outros valores ou têm outras coisas que estão lhe completando nesse momento. Para que ocorra esse desejo, existe um jogo, e esse jogo é o jogo da sedução. Esse jogo é o jogo do erotismo. E aí aquela questão do beijo, a questão do carinho, a questão do abraço. E se houver uma responsividade, ou seja, se aqueles estímulos afetivos tiverem uma resposta, provavelmente vocês terão uma união, ficarão juntos, terão uma noite de prazer, um horário de prazer, e que será bom para os dois. E isso é conquistado. E isso não é uma obrigatoriedade de todos os dias, e sim uma conquista e um acordo entre o casal.
Uma outra coisa que ocorre muito na questão de relacionamento conjugal, independente do tempo que está junto, é às vezes a gente não respeitar o que o outro não gosta, ou o que o outro não deseja, ou temos alguns vícios. Isso seria interessante a gente estar sempre conversando, estar sempre alimentando para que a gente não caia nessas armadilhas, para que a gente não crie constrangimento para o outro ou para nós mesmos. E aí geraria o quê? Tensão, geraria um desgaste e acabaria não facilitando uma vida sexual saudável. Eu gosto muito de usar o livro de Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão. Salomão foi um homem que teve 900 mulheres, porém ele fala de uma só. Salomão só falou de uma mulher na vida toda dele. E essa mulher encantou ele. Por quê? Porque ele é apaixonado, ele ama essa mulher. E aí ele dá para nós a informação de como é que era a vida deles. E ali é um bom livro, uma boa história, uma boa motivação para a gente aprender a como se aproximar, a como ser erótico, a como provocar desejo. Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado também é em fazer por obrigação. Infelizmente, isso tem muito, mas muito, não é só na igreja, isso é no mundo. Pessoas que não sei direito como é como se fosse uma coceira. Se junta, vira do lado e dorme. Sem afeto, não tem beijo, não tem abraço, não tem elogio, não tem conversa, não tem nada, é uma coisa estranha. Para mim, eu falo que isso daí é igual frieira, igual coçar frieira. A pessoa coça, dá uma coceirinha, gostoso, vira do lado e dorme. E você não percebe o outro, isso é horrível. É horrível o outro não existir nessa relação. Eu falo que é preferível você se masturbar do que fazer isso, porque você está ofendendo a outra pessoa. Então, nessa questão de desejo, nessa questão de você aumentar a libido, o fundamental é essa brincadeira, o relaxamento, a conversa e a alegria. Nós temos que rir, temos que fazer amor rindo. Fazer amor sério é a coisa mais doida, mais psicopata que existe. A gente precisa ter a liberdade de conversar, de falar. Eu desafio vocês a colocarem na mesa algumas questões. Eu sempre coloquei isso, já para minhas filhas. Eu falava assim, olha, fala 5 coisas que você não gosta no seu namorado para ele e pede para ele falar 5 coisas que ele não gosta em você. Vocês olham, leem e prometem não cobrar 2 coisas dessas que ele não vai mudar. Então, se você diminuir 2 coisas que você sempre está cobrando de coisas que ele não vai mudar, você começou a melhorar o relacionamento, começou a melhorar a disponibilidade para sexo. Como é? A questão não é corpo, a questão não é visual, a questão é relacional, a questão é relacionamento. Então a gente precisa começar a fazer coisas para facilitar. E uma delas é não ficar expondo as falhas do outro, não é ficar falando para os outros das falhas, não é falar do erro, naquilo que você não gosta. Nós somos muito mais exigentes de nós mesmos do que os de fora. E isso cria muito problema na questão da sexualidade. Eu gosto muito desse autor, Viktor Frankl. Esse livro, se você puder ler, ele é fantástico, em busca de sentido. Esse homem passa 4 anos no campo de concentração. 4 anos. Ele não desiste. Ele deseja a vida. E aí ele desenvolveu uma teoria chamada logoterapia, que ele fala assim, eu não desisti, eu sempre desejei a vida por 2 motivos. Primeiro, porque eu sempre criei em Deus, eu tinha esperança, que tinha um Deus que cuidava de mim, mesmo no sofrimento. E a outra, eu tinha quem amar, a minha esposa. E eu sempre desejava e sempre sonhava que eu voltaria a estar com ela, mesmo sabendo que ela já tinha morrido. Olha que doido! Mas o que é isso? Se eu tenho por quem lutar, por quem amar, e se eu tenho fé, eu consigo ter uma qualidade de vida, eu consigo ter vida. E se eu tiver vida, eu consigo partilhar a vida. Mas se eu não tiver amor, se eu não tiver fé, se eu não tiver qualidade, nós não vamos conseguir partilhar amor. Vai ser muito difícil partilhar amor. Algumas mulheres têm dificuldade em ter prazer. E aí isso é porque, na realidade, elas foram sendo bloqueadas durante a vida, ou se não for bloqueadas já na infância, adolescência, sobre o que sexo é feio, que sexo é sujo. E eu falo, se fosse feio e sujo, Deus não tinha colocado nada sobre sexo na Bíblia. E o livro mais lindo sobre sexualidade é Cântico dos Cânticos, está no nosso livro sagrado. E essa mulher deveria ler, deveria decorar esse livro. Esses homens que têm dificuldade de ser afetivos, leiam o livro de Cântico dos Cânticos. Ele é extremamente afetivo.
Ele fala, ele declama o amor pela mulher, ele declama as virtudes dela, ele declama a beleza dela, ele declama o desejo dele por ela. Isso é fundamental no dia a dia. Porque não dá para a gente ficar brigando o dia inteiro e à noite chegar na cama e fazer amor. Isso é coisa de dupla caipira, aí, de música sertaneja, entre tapas e beijos. Não, não existe isso. Isso é psiquiátrico. Então nós precisamos ter essa conduta, essa postura de estar sempre buscando o outro em elogio, em alegria, em satisfação e prazer. Então você que tem alguma dificuldade, comece a ler Bíblia, leia o livro de Cânticos e ele vai te mostrar como é que são as técnicas, como é que faz. A gente sabe que como sexólogo, se na nossa mente não fantasiar, não existe alegria sexual. Se a nossa mente não criar erotização, não existe alegria sexual. Não tem como eu olhar para minha esposa e falar, minha irmã é incesto. Não, ela é minha esposa, ela é minha amante, ela é quem eu desejo, ela é a mulher da minha vida. E eu vou ter que elogiá-la como mulher da minha vida, e não como uma santa, porque aí fica complicado eu fazer amor com santa. Então, essas coisas parecem besteira, mas para o nosso cérebro gera muito bloqueio. Para o nosso cérebro gera muita confusão, e aí nos dificulta em aproximar na questão da sexualidade. E, tentando ser mais objetivo agora, eu acho que assim, nós temos que ser muito honestos no nosso relacionamento, principalmente como cristão. Eu acho que nós tivemos já muito, eu na minha vida durante 25 anos, 30 anos falando de sexo em palestras de casais, em igrejas. Graças a Deus eu posso dizer que eu sou um felizardo de ter ouvido testemunho de pessoas que falaram, poxa doutor, só tirou da minha cabeça um monte de preconceito, um monte de coisas que eu não acreditava que fosse da parte de Deus. Mas é bíblico, nós não estamos fazendo pornografia, nós estamos fazendo amor. Nós não estamos fazendo sexo, nós estamos tendo sexualidade, completude, ser um para o outro prazeroso. E tem uma coisa muito séria nessa questão do relacionamento conjugal. Porque se eu e minha esposa demonstramos incompatibilidade, se nós não demonstramos afeto, se nós não demonstramos comunhão, se nós não mostramos para nossas filhas que nosso casamento realmente valeu a pena, qual que é a chance delas quererem casar ou serem felizes no casamento? Se eu não sou exemplo, como é que eu posso falar que o casamento é bom? Se eu não vivo essa plenitude de afeto em casa, como é que eu posso achar que meus filhos vão viver? Hoje nós temos uma crise mundial de jovens não querendo casar, de não querendo ficar junto, falando que é muita responsabilidade, que é muito chato, que é não sei o quê. Quem são os culpados disso? Quem deu esse testemunho para os nossos jovens para achar que casamento não é bom? Ou a gente reverte isso daí, ou a gente repensa isso daí, e a gente mostra em nossos atos, no nosso dia a dia, na nossa forma de proceder, na nossa forma de nos tratar, no nosso relacionamento, que Deus projetou e é bom, ou realmente nós não vamos ter mais casamento logo, apesar que é uma profecia bíblica, né? Mas a gente tem que entender que o principal não é um amor líquido. O nosso amor, ele tem consistência. O nosso amor existe porque ele é construído. Um dia eu me apaixonei pela Mauro. Aliás, fiquei doido por ela. E fiquei namorando e vivenciando a Mauro por 4 anos à distância, até a gente começar a namorar. E quando nós começamos a namorar, eu tinha certeza que era a mulher da minha vida. E eu tenho certeza que ela é a mulher da minha vida até hoje. Então, o amor ele é construído em cima de uma paixão em que ela foi trabalhada, foi elaborada, peça por peça, elemento por elemento. A gente foi construindo. Deu sempre certo? Lógico que não. Não conheço ninguém que não briga. Se não brigar, alguma coisa está errada. Eu não conheço ninguém que não sofreu, que não teve frustração durante o casamento. Mas, porém, a gente tem muito mais a agregar, muito mais positivo e relembrar sempre que ele foi positivo do que coisas negativas. Se você tem essa memória negativa, senta com seu marido, pega aquela caixa de fotografias, os álbuns de fotografias, olha de novo. Porque nosso cérebro é enganoso, nosso cérebro é mentiroso. Ele prefere guardar as coisas negativas do que as coisas positivas. Existe hoje a neurociência falando um negócio maravilhoso para nós, ensinando uma coisa maravilhosa para nós, que é o poder do subconsciente. Você fala, você está vendendo o livro? Não, eu estou me baseando no que a gente estuda. Esse livro aqui, ele é muito interessante, foi o primeiro livro escrito há mais de 80 anos, porque como é que funciona o nosso subconsciente? Só que na Bíblia está falando isso há mais de 2000 anos. Você fala o que a boca fala, o que o coração está cheio. O coração, na época, era o que os profetas entendiam como ser a nossa mente, a nossa memória. Então nós falamos aquilo que nós temos na alma.
Se a minha alma é triste, eu vou falar tristeza. Se a minha alma ela é angustiada, eu vou falar de angústia. Se a minha alma é desiludida, eu vou falar de desilusão. Se a minha alma está murcha, está seca, eu não vou falar de amor e afetividade. Eu vou falar, ora vem Jesus. Mas eu posso replantar isso aqui, eu posso refazer, eu reconectar. Então comece a olhar coisas que vocês fizeram de boa. Pegue os dois um dia e comece a ver os álbuns de foto. Ninguém tira foto brigando. Nós temos tantos momentos felizes. Eu falo isso em palestra há 25 anos. O dia mais feliz da minha vida foi o dia do meu casamento. E eu não mudei essa ideia até hoje. E foi pleno. Eu me senti flutuando. Porque eu estava realizando o melhor sonho da minha vida com a pessoa que eu sempre amei. Mas se eu não falar isso para a Maureen, todo dia, sempre, ela vai falar assim, você esqueceu? Você mudou de opinião? Por quê? Porque a mulher é assim. Então a gente precisa reconstruir o nosso relacionamento para que o sexo seja lembrado. Sexo é comemoração. Sexo é para que a gente viva uma alegria. Não é uma obrigação. Não é o sexo que vai me deixar feliz. Eu estando feliz com a Maureen, eu posso fazer sexo bom. Não existe essa inversão. Se a gente não entender isso, nós vamos ter sempre dificuldade e sempre vamos ter problema com libido. Então, a minha mensagem hoje é essa, no sentido de a gente começar a ter muito mais diálogo, ter muito mais perdão. Existe o perdão, ele é fundamental. Sem perdão não tem tesão. Se eu tenho alguma coisa contra a Maureen, ou a Maureen tem alguma coisa contra mim, não tem desejo, é impossível. Nós não desconectamos o cérebro e vamos usar pênis e vagina. Não, isso aqui está tudo junto. Aliás, nós fazemos tudo segundo a ordem que vem do nosso cérebro. Então, se a gente conseguir, num diálogo, construir no afeto, falando de perdão, declarando amor, eu preciso reconstruir todos os dias aquilo que eu senti desde a primeira vez pela Maureen. Eu te amo, eu abraço, eu beijo, eu levanto e vou lá e dou um bom dia. Antes de sair de casa, eu beijo a Maureen e falo, foi um bom dia, que Deus te abençoe. Porque é isso que eu desejo. Ah, porque você quer fazer sexo depois? Não, é isso que eu desejo para ela, independente do sexo. O sexo tem que ser uma consequência. O sexo tem que vir como opa, vamos brindar. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos dado o melhor e a gente pode desfrutar isso através da sexualidade. Então, essa era a mensagem. Eu vou ver se eu consigo fazer mais vídeos focados em alguns temas específicos, mas lembrar, queridos, que nós como cristãos, nós somos hoje massacrados com lixo em cima de lixo através de mídias. E uma das coisas que mais cresce no mundo, em termos de doenças psiquiátricas, é a dependência de sexo virtual, é a dependência de pornografia virtual. Eu já tratei de pessoas que ficaram 4, 5 horas se masturbando diante de um computador. Isso é sofrível, é terrível. Você não sabe o quanto é doloroso ver uma pessoa escrava dessa condição. Mas, Senhor, o Jesus liberta, e tem tratamento, e tem como a gente fazer a coisa melhor. Eu espero que eu esteja sendo útil para vocês, que eu possa relembrar a vocês que Deus quer o melhor para nós. Deus nos deu o melhor. Ou a gente vive isso, ou as pessoas vão falar, ué, que Deus que você segue? Então eu gostaria que vocês pudessem passar esse vídeo, comentar esse vídeo. Se vocês quiserem ler alguma coisa sobre tratamento, sobre disfunções, o meu livro, O Sexo que Deus Criou, ele está no e-book. Eu coloquei ele na Amazon para ler, para tratar disfunções de desejo, disfunção de orgasmo, disfunção eréctil, as disfunções sexuais clássicas, vaginismo, tudo está lá. Mas a ideia aqui agora é a gente começar a resgatar diálogo. E aí, se quiserem mandar perguntas, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me mandar pelo meu e-mail, valdir, com w, @mater, de mãe, matercor.com.br. E aí, a gente podendo ajudar, a gente vai ajudar vocês. Vamos ver aqui, ó. Então, as minhas mídias. E se a gente puder, a gente estará sempre ajudando vocês. Então é valdir@matercor.com.br. E a gente vai tentar passar esse vídeo para os queridos que fazem parte dos encontros de casais e poder divulgar. E vamos tentar ficar aqui na retaguarda, ajudando as pessoas a poderem suportar essa quarentena. Não desrespeite. Sair na rua com máscara, usar o álcool gel e fazemos a nossa parte, para que em breve a gente possa estar todos juntos novamente, voltar às palestras, voltar aos encontros. Eu tenho uma saudade tremenda, eu me realizo nesses encontros, nessas palestras, para tentar ser útil na obra do Senhor. Deus abençoe a todos e que possam realmente tirar algo de produtivo dessa pequena palestra que a gente deu. Muito obrigado a todos.